Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje, 25 de julho de 2025, estou aqui no Monte do Jockey com a lâmpada acesa e eu quero mostrar para vocês uma coisa que aconteceu ontem e o que aconteceu hoje. Só que hoje foi de uma forma diferente. Vamos lá, vou virar para o outro lado aqui a câmera para vocês entenderem o que está acontecendo. Ah, claro. Se inscreva no canal, compartilha e dê um like. Mas preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Tá vendo aqui? Eu tô bem aqui no meio. A Bíblia tá aqui no chão, né? A Bíblia tá aqui no chão. Eu tô bem aqui no meio. Hoje, 25 de julho de 2025, 5 horas e 49 minutos desta manhã. Hoje, quinta-feira. É quinta ou é sexta? Deixa eu ver aqui. Sexta-feira. Hoje, sexta-feira, estou aqui no Monte do Jockey. Tá vendo aqui, mais ou menos aqui onde que eu tô? Aqui. Até aqui chovia. Até aqui. Daqui para lá chovia. Daqui para cá não chovia. Ontem, quando eu estava aqui na oração, quando eu estava aqui gravando vídeo, Jeremias 42, se o Espírito deixar, hoje eu vou ler Isaías 42, como eu prometi ontem. Tava chovendo, eu fui obrigado a descer, molhando bolsa, celular, a Bíblia. Aí quando eu cheguei mais ou menos aqui, não tava chovendo, tava sequinho. Sequinho, 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 sequinho. Aí, o que acontece? Parei ali, mais ou menos ali. Não vai dar porque tá escuro, né? Conversei com uma senhora que se apresentou lá como pastora. Mas vocês sabem que para mim esse cargo ministerial não é válido, porque não existe na Bíblia. Mas conversei com ela, ela orou, eu orei e fui embora. Parou de chover e aqui tava chovendo aqui, ó. Nesse largo aqui, onde tem um altar de pedra. Tá vendo? Mas só que hoje não vou pregar aqui não. Hoje eu vou pregar lá embaixo, naquele pau torto, lá embaixo lá. Aí o que acontece? Hoje, vindo pra cá, lá na estrada, começou a chover. Quando eu chego aqui no pé do monte, mais ou menos ali onde tem uma encruzilhada, depois da Igreja Azul, você que me acompanha aí, você vai lembrar da Igreja Azul, parou de chover. Pra lá tá chuviscando, pra cá não. Aí o que acontece? Por que eu tô dando esse relato? Porque ontem quando eu falei assim, até brincando com a menina ali embaixo, ela ficou rindo e falando que era bênção. Aí eu desci. Porque eu sei que tem certas coisas que são bênçãos, porque a gente tem que promover e entender que tudo é espiritual. Aí, quando eu chego lá, falo a pessoa assim pra mim, não é nem tão pouco entendido assim não é nem assim entendido da Bíblia, mas a primeira coisa que eu escuto a mulher falar foi o seguinte: vizinha, né? Vizinha. É o Espírito Santo caindo onde você estava pregando. Aí eu olhei e falei assim: obrigado, pai. Obrigado. Confirmou 2 vezes. Tá vendo? Hoje eu vou pregar aqui, nesse larguinho, perto das pedras. Só vou voltar para lá para fazer as orações lá e depois eu vou vir para cá. É isso aí, gente. De novo aí, ó. Agora eu vou fazer as obrigações ali em cima, que é orar por mim, pela minha família, agradecer. E depois eu venho pro ato público para gravar. Mas olha, entenda o que eu vou te falar. Se inscreva no canal,
compartilha, dê um like, faça menções aqui embaixo. Não sei se você tem condições, mas se você puder, tá aí o Pix. Também não sei se eu vou botar o Pix, mas tá aí o Pix. Tá bom? Se eu não botar, tá bom. Se eu botar, tá aí, tá? Vamos lá. É isso aí. São que horas agora? 5 horas e 54 minutos desta manhã, do dia 25 de julho de 2025. Sexta-feira. Sexta-feira. 5 horas e 55 minutos. Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, só para você ver como que ainda tá escuro, tá? Porque eu liguei a luz do celular. Talvez não tenha essa dimensão. Mas tô aqui, tá bom? Sejam todos abençoados aí. Agora eu vou aqui para minha obrigação, que não é uma obrigação, é um prazer quando eu oro pelos meus filhos, minhas netas, minhas filhas. É um prazer, não é obrigação. Mas obrigação porque já é algo que eu faço diariamente e quando eu não faço, fica aquele vazio, sabe? É uma coisa tão boa quando você faz algo por alguém, principalmente quando é filho, filha, neto. Quando você não faz, parece que ficou aquele vazio, parece que o dia ficou faltando. Parece não, é a realidade, né? O dia ficou faltando, e você fica assim naquela situação de, poxa, eu poderia ter ido, poxa, ou por que não deu para ir? Então, assim, é muito prazeroso eu estar aqui nesse Monte do Jockey, São Gonçalo, Rio de Janeiro, orando pelos meus filhos, filhas, netos, netas, irmão, irmã, tá bom? É isso aí. Bebê, bonitão, gostosão. Ó, não pula em cima de mim não, porque você tá sujo. Pula não, tá bom? Mas não pula em cima de mim não, vai pra lá. Isso. Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, 25 de julho de 2025, como eu prometi ontem, eu vou falar sobre Isaías 42. Hoje, o céu está um pouco mais aberto do que ontem. E como você já escutou aí no começo do vídeo, ali no centro, choveu. Enquanto para cá não, e nem para lá, só onde eu estava. Bênção sem medida, em todos os aspectos. Bênção sem medida. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Tava torto, né? Tava torto. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, hoje, cheguei aqui, era mais ou menos 5h40, 5h30. Não sei se eu falei, eu não lembro se eu falei a hora aí. Mas se eu falei a hora, você já tá ciente da hora que eu cheguei aqui no monte. E desde então, quer ver? Vou ver o horário aqui agora, que eu acabei esquecendo de ver a hora. Então, 7 horas e 4 minutos desta manhã. Eu e o cachorro branquinho aqui, que sempre me recepciona quando eu vou embora ou quando eu tô chegando. 7 horas e 4 minutos desta manhã, de sexta-feira. Eu estava aqui no monte em oração, orando pela família, orando pelos amigos, orando pelas pessoas que pedem oração, ou até aquelas que nem imaginam que eu estou aqui no monte orando por elas. Mas a minha parte eu faço, porque eu sei que nesse mundão
No mínimo, uma pessoa já orou por mim. Então eu faço a minha parte. Não que eu quero me justificar ou ser melhor do que alguém, mas eu faço a minha parte. Já que eu estou vindo ao monte para orar por mim, eu também venho ao monte para orar por você. Lembrando que você pode botar aqui embaixo nas menções o seu nome, tá bom? E o problema que você tem, se você quiser. Se não, só o seu nome, tá? Aproveita e fala de onde você está vendo o vídeo, qual é o bairro, qual é o estado, qual é o município. Aqui embaixo, que aí eu vou saber até onde meus vídeos estão chegando, tá? Claro, não se esqueça. Se inscreva no canal, compartilha, dê um like. Hoje, eu tô aqui porque ontem, na hora que eu fui ver aqui Jeremias 42, veio a voz falando para eu citar Isaías 42. Isaías 42, basicamente, é o mesmo tema de Jeremias 42. Basicamente, é o mesmo tema. E eu prometi que hoje eu iria citar Isaías 42, do versículo 1 ao 25. Isaías 42, do versículo 1 ao 25. Eu tenho diariamente pregado lá no meio do monte, porque ali naturalmente fez uma encruzilhada. E como eu já falei algumas coisas, algumas vezes, já até mostrei que aqui em cima vem muita gente quebrar imagens, fazer feitiço, e também para orar, conforme tem gente ali na árvore orando, já tinha gente lá na frente do monte orando. Eu, enquanto der, eu venho aqui para esse monte orar. Eu estou conversando com vocês aqui, mas só eu sei da minha coluna como que ela está perturbando. O que eu faço aqui é principalmente por mim, pela minha saúde, que eu me debilitei muito, do nada. E venho buscar pelos meus filhos, filhas, netos. A mãe dos meus filhos, que se você não sabe, fique sabendo que eu sou um homem separado. Então, mesmo ela sem saber, às vezes eu estou aqui orando por ela, porque ela se queixa de problemas também na coluna, no coração. E eu oro. Ela sabe que eu venho para o monte, ela sabe que não é todo dia que eu oro por ela, mas eu oro. Uma vez no mês, sei lá. Quando vem aquela vontade de orar, eu oro. Então, o que acontece? Se hoje eu estou aqui orando por mim, fazendo esses vídeos e lembrando de você quando escreve o nome ou quando me manda mensagem no privativo, é porque o Espírito Santo quer me usar para isso, porque eu mesmo não tenho condições. Eu mesmo não tenho como chegar e por si só querer fazer. Porque eu já tenho que resolver os problemas da minha vida. Aí vem filho, vem trabalho, vem doença. E a gente naquela agitação, e ainda tem que lembrar, muitas vezes, por pessoas que nem sequer nos dá bom dia. Aí entra irmãos, irmã, sobrinhos, vizinhos, pessoas que você está na rua, tu nunca viu na vida, mas o espírito incomoda ela e ela fala assim, ora por mim. Como aconteceu comigo esses dias, 4 horas da manhã, eu, orando pela pessoa. Nunca vi a pessoa na minha vida.
E ela olha para mim e fala assim, ó, se tu soubesse quantas pessoas tem contra você querendo te derrubar. Aí eu olhei para ele e falei assim, meu amado, quantas pessoas eu não sei, mas que eu sei que tem. E agora, por que existe uma carga espiritual em cima de mim? Não sei. Mas o que eu sei é que enquanto der, eu vou estar nesse monte. Enquanto der, eu vou no Monte das Várzeas. Enquanto der, eu vou no Monte da Amendoeira. Enquanto der, eu vou no monte lá em Irajá. Enquanto der, eu vou nas igrejas pregar. Enquanto der. Porque quando não der mais, eu vou ter ainda a minha cama para orar. Eu vou ter o chão da minha casa para orar. E quando não der mais, mentalmente eu vou orar. E quando não der mais, é um sinal que eu já estou no regozijo lá do lado do Pai Celestial. Porque é essa a fé que eu tenho. É essa a minha obediência que vai me levar para esse local. Porque enquanto der, é isso que eu vou fazer. E você tem que criar essa conjectura na tua vida. Você tem que criar essa personalidade, esse querer, esse caráter na tua vida. Porque as pessoas que estão no candomblé, as pessoas que estão na Umbanda, as pessoas que estão na Quimbanda, as pessoas que estão dentro do catolicismo, as pessoas que estão dentro do satanismo, da maçonaria, elas não faltam. Elas pagam o preço que for para servir ao diabo. Elas pegam dinheiro emprestado, elas se endividam para comprar aquela fruta, aquele milho, aquele vaso de barro, aquela roupa. Passam noite sem dormir para servir a Satanás. Enquanto você, crente, põe o joelho no chão, com 1 minuto já orou. Com 1 minuto já orou. Ó, tô gritando, tá fazendo mau eco. Vou ver se eu falo mais baixo, que aqui dá eco. Por isso que eu faço mais lá, ó. Eu falo aqui, eu escuto meu eco lá embaixo. Com 1 minuto já está orado. Com 1 minuto já está resolvido. Não cria um caráter de busca diária. Não cria um caráter de fidelidade. Enquanto aquele que serve no candomblé, na Umbanda, Quimbanda, satanismo, budismo, Hare Krishna, não é Hare Krishna, é Hare Krishna. No catolicismo, nos templários, eles criam uma personalidade que tá ali, ó, todo dia, dando a vida para Satanás, pagando preço para Satanás. E quando vê você quer roubar tua bênção através de maldição, de olho grande, de inveja, quer roubar sua bênção te roubando naquilo que pode te roubar. Por isso que a sua empresa não vai para frente, porque os macumbeiros que você põe lá, em vez de você escolher crente, tu escolhe macumbeiro. Eu nunca vi empresa de evangélico, não tem evangélico trabalhando, tem gente do mundo. E a pessoa está sendo roubada, e não aprende a entender que o bom funcionário não é pela religião, o bom funcionário é pelo caráter. E querendo ou não, o bom caráter está naquele que está convertido e não quem está no mundão. Porque quem está no mundão, na primeira oportunidade, vai te roubar sem pensar 2 vezes. Então, põe a tua vida no altar, põe a tua vida no joelho, põe a tua vida na oração diária. Chega na tua empresa, a primeira coisa é reunir os funcionários, orar, fazer cada um orar. Tu é macumbeiro? Tá bom, daqui a pouco eu te mando embora. Para ele não se sentir magoado nem perseguido por causa de religião. Mas, se não quer se converter,
aqui não é mais seu lugar. Não importa se é preto, se é branco, se é homossexual, se é mulher, se é homem. Não quer se converter verdadeiramente? Aqui não é mais seu lugar. Acabou. E é isso que você tem que entender para você parar de ter prejuízos na sua vida, porque você tem que criar um caráter. 1 minuto de oração não serve nem para você. Eu já escutei crente falando assim, ó, eu só consigo jejuar 2 horas. A pessoa não consegue de 8 horas da manhã até meio-dia jejuar. Do café da manhã até o almoço, a pessoa não consegue jejuar, para você ver como que a cabeça da pessoa está doente. Imagine como está a vida espiritual dessa pessoa. Não estou julgando ninguém, porque cada um sabe onde que o calo aperta. Eu sei onde que meu calo aperta. Só que meu calo apertando ou não, eu tenho que me qualificar para o Pai Celestial. Se hoje eu não consigo fazer 2 horas de jejum, então eu tento fazer essas 2 horas de jejum a semana toda. E quando eu conseguir chegar às 2 horas de jejum, na próxima semana eu tento fazer 3. Quando eu conseguir chegar a essas 3 horas de jejum, um mês depois eu tento fazer 4. E assim vai. Quando eu for ver, nem que passe 1 ano, 2 anos, eu vou chegar a 1 dia de jejum. Depois de chegar a 1 dia de jejum, nem que leve 2, 3 anos, eu vou chegar a 2 dias de jejum. Agora, eu tenho que criar uma personalidade. Eu tenho que fazer o meu melhor para o Pai Celestial. Em vez de eu ficar reclamando, falando que não consigo, eu tenho que começar de algum lugar para falar. Eu vou fazer. Eu vou conseguir. Se hoje eu só consigo ficar 1 minuto orando, eu vou ficar assim todo dia de joelho, orando por 1 minuto. Quando eu perceber, já vou estar 2 minutos. Quando eu perceber, já vou estar 3 minutos. Quando eu perceber, já vou estar 5 minutos. Quando eu perceber, já vou estar 1 hora orando. Porque eu tenho que começar de algum lugar. Eu tenho que criar essa personalidade. E quando eu tenho que criar, eu estou falando de você. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas você tem que criar essa personalidade. Porque quando eu falo eu tenho que criar, não sou eu, é você. É a forma expressiva de se comunicar. É fazendo alusão a mim, mas na verdade eu estou falando de você. Como é que eu vou buscar uma santidade se eu não sei ser santo? Como é que eu vou buscar o Pai Celestial se eu não sei onde que ele está? Como é que eu vou entender que isso que está falando no meu ouvido é o Espírito Santo se eu não tenho ligação com o Pai Celestial? Como é que você pode falar que você é um homem ou uma mulher do Pai Celestial? É um homem ou uma mulher movido pelo Espírito Santo? Se você não consegue ir na padaria sem estar sentado em cima de uma moto ou dentro de um carro, você é incapaz de andar 1 quilômetro ou 2 em oração, conversando com as pessoas na rua. Se não está dentro do carro ou em cima de uma moto indo para um lugar para o outro, está dentro de casa enfornado ou no trabalho. Você não tem vida social. Você não consegue ir à rua andar, ficar 2, 3, 4 horas na rua andando. Conversando. Pegando o cheiro do povo do Pai Celestial. Quem tem boi, quem tem cabra, quem tem ovelha, vai entender o que eu vou falar. Para você que não tem, talvez fique... mas vai entender. Quem tem, vai entender. A pessoa que tem criação de animal de curral, quando o boi fujão, quando a ovelha fujona, quando a cabra, o cabrito fujão some,
Ele tem que entrar por dentro da mata. Ele vai entrar por dentro da mata até achar esse animal fujão, torcendo para não encontrar uma onça, torcendo para não encontrar uma cobra, torcendo para não encontrar qualquer bicho que venha ceifar a vida dele ou a vida daquele animal. Quando encontra aquele animal, a primeira coisa que aquela pessoa faz é abrir um sorriso de alegria porque encontrou aquele animal. E aí vai lá da pessoa se vai xingar ou não. E vai lá, a primeira coisa que faz, quando o animal deixa, que dependendo do animal não tem como, principalmente se for boi bravo, é abraçar, é botar a mão no bicho, é fazer o bicho entender que ele chegou ali para ser amigo e levar de volta para o curral, levar de volta para casa, para ser bem cuidado. Porque embora o animal esteja ali comendo, se alimentando, e principalmente acreditando que está livre, a única coisa que aquele animal não entende é que ele está desprotegido, que ele ali naquele local é uma presa fácil, que ali verdadeiramente ele não é livre, que ali ele vai ter um trabalho em dobro, em triplo, em quádruplo para achar água, vai pegar as doenças que a natureza traz, que é a pulga, o carrapato, a sarna e tantas outras coisas mais que um animal pega quando está na natureza. Enquanto lá no curral ele não tem carrapato, ele não tem pulga, ele não tem sarna, toma remédio para verme. Dependendo do animal, se coloca ferradura. Vai ter pessoas acariciando dia e noite. Vai ter pessoas cuidando dia e noite. Os predadores da natureza, que é a cobra, que é a onça, o leão, o tigre, para os países que tem leão e tigre, né? Enfim, todo animal que possa ceifar a vida vai ter uma dificuldade tremenda de alcançar esse bicho. Porque ele está sendo guardado por aquele que se diz provedor, dono. Um cachorro e um gato dentro de um lar, sendo bem tratado, com remédio, com ração equilibrada, vive 20, 25, 30 anos. Agora, um cachorro e um gato na rua, a média de morte é entre 2 e 4 anos. Então, para você que não consegue entender que essa sua forma de achar que está na liberdade, na verdade você está aprisionado, na verdade você está à mercê de todos os perigos que o mundo te oferece, e por causa disso você não quer ir para dentro de uma igreja, por causa disso você se rejeita. Não é que você rejeita, você se rejeita a buscar o nosso Pai Celestial. Sabe o que acontece com você? Aquilo que era para você viver 5, 6, até 10 vezes mais, você está buscando ceifar sua vida com 20, 30, 40 e, se tiver sorte, chegar aos 50. Aqui no Evangelho de Mateus, é Mateus? Enfim, eu lembro, eu escutando aqui, que às vezes eu fazendo vídeo, tem partes que, quando você está ocupado fazendo coisas, você acaba não prestando atenção.
Então, quando eu falo assim, ó, se eu lembrar, eu ponho um versículo aqui embaixo, é porque realmente você editando ali o vídeo, às vezes passa e você não percebe. Mas vamos lá. Se eu lembrar, eu vou botar esse versículo aqui que fala sobre o ato de melhor passar um dia mendigando na porta do Pai Celestial, na porta do templo, do que todos os outros dias nas riquezas do mundo. Eu vou achar esse versículo, estou citando assim, mas não está escrito bem assim não. Vou achar o versículo e vou botar aqui, tá bom? Aí voltando a dizer o que eu estou te falando. Enquanto você não buscar verdadeiramente o Espírito do Pai Celestial em tua vida, a única pessoa que vai sofrer os carrapatos, os vermes, as sarnas e as pulgas do mundo é você. Porque quando você estiver num pasto, igual Ló, Abraão chegou para Ló e falou assim, ó, Ló, o lado que tu escolheu, vou ao contrário. Isso é, escolha o que tu quiser. O lado verde ou o lado amarelo. O lado que você vai ver capina, grama, água, rios, árvores ou deserto. Ló chegou para o tio e falou, então escolha o verde pasto. O pasto verde. Aí Abraão chegou lá, então vá com o nosso Pai Celestial, que ele te abençoe e que nunca Satanás toque em você. Mas eu vou pro deserto. Adivinha quem ficou na bênção? O que escolheu a liberdade do mundo ou quem escolheu a liberdade e a segurança do Pai? Quem estava no deserto andando dias para encontrar uma rama de capim, ou quem nem sequer precisava sair de casa porque o que mais tinha era capim para os bois e as ovelhas se alimentar. Na destruição de Sodoma e Gomorra, quem ficou com os bois, as ovelhas, os filhos e as filhas intactas? E quem foi que perdeu tudo? Os bois, as ovelhas, os cabritos, as cabras, os cachorros, os gatos, a casa, o ouro. Quem foi que perdeu? Porque quando eles saíram da cidade, só saiu com a roupa do corpo. Quando eles saíram da cidade, qual foi a bênção que eles levaram da cidade? E para acabar com a maldição que estava ali em Ló, embora naquela época não fosse pecado, porque era assim que os povos daquele local viviam, não eram os judeus que viviam, eram os povos daquele local. O diabo, para arrematar o pecado e não ter justificativa da salvação de Ló, além da mulher ter morrido, a esposa, as filhas embebedaram o pai, fizeram sexo com o pai e tiveram filhos com o pai, as duas filhas. Ali, as filhas não eram inocentes, o pai não era inocente, porque para o pai conseguir fazer o que fez com as filhas, não poderia estar tão bêbado assim. E foi com duas, não foi com uma. Foram com duas, não com uma. E naquele tempo, era comum nos povos, mãe fazer com filho, filho fazer com a irmã fazer com o pai, e assim vai. Era uma questão comum lá naquele tempo.
E a Bíblia, por sua vez, quis botar a culpa nas filhas. E ali não tem culpados ou não culpados, ali todo mundo é culpado. Porque Satanás faz isso. Satanás enche teus olhos, enquanto o Pai Celestial está mostrando para você que aquele caminho que você acha que é verdade vai te trazer uma surpresa. E quando você percebe, já foi, já era. Porque Satanás vai te laçando, Satanás vai te laçando, Satanás vai te laçando. Até que para você não morrer, você vira mendigo. Porque numa terra devastada do jeito que ali ficou, e da forma que Ló saiu, e da forma que o pecado que ele cometeu, ele, não foi nem ele, foi as filhas com ele, já que a Bíblia fala que foi as filhas com ele, qual era a cara que ele tinha de chegar pro tio e falar assim, tio, tô aqui, ó, não tem boi, não tem cabra, não tem dinheiro, não tem esposa, mas eu tenho 2 filhas grávidas de mim. Imagine a vergonha que esse cara passou a vida inteira. A desgraça que ele teve a vida inteira. Porque a Bíblia culpou as filhas. Mas que bebedice foi essa? Que ele conseguiu ser homem com as 2 filhas ainda virgem. E mulher virgem não sabe nem fazer o que elas fizeram. Então, para você entender como que a maldade já estava ali na família de Ló toda. Toda. E aprenda isso. Aprenda isso. Satanás enche teus olhos com aquilo que é belo, bonito, prazeroso. Enquanto o pai fala assim, ó, o caminho é para cá, para o deserto. Tu quer ir para esse caminho? Mas o caminho é para o deserto. O monte está sendo meu deserto. Eu estava vindo aqui à noite. Aí estava muito ruim de ler. Aí eu decidi não vir. Eu venho quando eu venho só para orar. Mas para leitura, não dá. Eu estava vindo meio-dia. Mas estava afetando minha pressão, porque vocês sabem que eu tenho problema cardíaco, pressão alta. E às vezes pegar aí esse pedaço de rua aí, que é mais de 1 quilômetro andando, embaixo de um sol de 40 graus, é complicado. Eu estava vindo às 3 horas. 3 horas para meio-dia no Rio de Janeiro é basicamente a mesma coisa, não muda nada. Então eu decidi vir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, porque eu faço todas as minhas obrigações nesse monte para depois fazer o vídeo. E às vezes eu faço primeiro o vídeo para depois fazer as obrigações. E eu tô aqui falando isso com você, não é porque eu quero me justificar, não. Eu estou fazendo isso porque eu quero que você entenda. Que é para você vigiar esse caminho que você está tomando. Que é para você vigiar isso que você está acreditando que é bênção. Como é que você pode falar que é bênção se você não sai de dentro da tua casa? Como é que você pode falar que é bênção se você não fala com ninguém na rua? Como é que você pode falar bênção que é o único momento que você sai dentro desse carro é quando você está dentro da sua casa, no seu trabalho ou dentro da igreja? Porque você é incapaz de andar meio quilômetro para conversar com pessoas na rua, você não vai nem na padaria se não tiver montado em cima de uma moto ou indo de carro. Como é que você vai ter cheiro de ovelha? Como é que você vai ter cheiro de pastor? Como é que você vai ter cheiro de alguma coisa se você tem cheiro do seu carro? Se você tem um cheiro de mofo da tua casa? Se você tem um cheiro do seu trabalho? Mas cheiro de pastor tu não tem. O cheiro do homem que entra dentro do mato para ir atrás do animal. O cheiro do animal você não tem, porque você não abraça a ovelha, o boi, o cabrito, a bode, o cachorro, o gato.
Ou sabe lá qual é o bicho que você quer botar aí na sua conta? E isso que eu tô falando para você, não é porque você tem que ser assim, não. Isso que eu tô falando para você é porque é assim que são as coisas. Como é que eu posso falar que eu tenho um rebanho se eu não tenho cheiro do meu rebanho? Eu fico às vezes escutando as pessoas falando assim: a ovelha tem que saber o som do seu pastor. A ovelha tem que ter o cheiro do seu pastor. Meu amado, minha amada, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Quando eu entro no mato, atrás de um boi, de uma ovelha, de um bode, de um cabrito, eu que tenho que reconhecer ele. Eu que tenho que, escutar ele grunhir, sabe lá o som que faz lá os bichos, e saber, é da fulaninha, é do fulaninho, porque geralmente o bicho a gente põe nome. Então eu como pastor, eu tenho que ter o cheiro da relva, o cheiro do mato e o cheiro do bicho que eu cuido. Não é ele que tem que ter meu cheiro, não. É eu que tenho que ter o cheiro dele. Porque eu tenho que reconhecer ele de longe. Eu tenho que saber onde ele está pela voz, pelo barulho, pelo mover do mato. Eu tenho que saber quando não é uma cobra. Eu tenho que saber quando não é uma onça. Eu tenho que saber os perigos. Para que eu não vá lá achando que é o bicho que eu estou procurando. E na verdade é o próprio Satanás querendo ceifar a minha vida. E você, bonitão, que se diz pastor, que só sabe ficar dentro desse carro, em cima dessa moto, que tu só tem o cheiro do seu trabalho, o cheiro do mofo da tua casa. Qual é o cheiro que tu tem? Qual é a ovelha que você conhece de longe? Qual é a ovelha que você sabe onde mora? Qual é a ovelha que você sabe que precisa da sua ajuda? E é isso que eu vou ler aqui agora em Isaías 42. Eu vou pedir agora que abra em Isaías 42, porque eu não vou fazer mais comentário nenhum. Vou só ler o livro de Isaías, capítulo 42. Eu já falei bastante tempo. Eu acho engraçado que eu estou falando, meu eco está indo lá embaixo. E eu espero que essa voz minha esteja ajudando alguém a se converter ou a estabelecer forças para sair do pecado. Vamos lá? E está escrito assim, Isaías, capítulo 42, versículo 1 até o 25. Eis o meu servo a quem sustento. Desculpa, a quem sustenho. O meu eleito em quem tem toda a alegria. Tenho nele o meu espírito e ele fará justiça às nações. Não usará de gritos, nem clamará ou levantará a voz pelas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade, a fidelidade implementará a justiça. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio que esfumaça. Em verdade, e fidelidade implementará a justiça. Conforme você está vendo aqui,
é King James. Se tiver diferente, é por causa disso, tá? Edição 1611. Assim diz o nosso Pai Celestial, que criou os céus e os desenrolou e estendeu a terra e o que dele brota, que dá ao povo que nela habita o espírito, o fôlego de vida a todos que por ela encaminham. Eu, o Pai Celestial, te convoquei em justiça. O Pai Celestial convoca eu e você em justiça. Tomei-te pela mão e guardei-te. Eu te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Isso é, ele nos traz com justiça e nos guarda para que, através da nossa vida, nossa fidelidade a ele, sejamos luz ao mundo. A fim de abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitam em trevas. Eu sou o Pai Celestial. Este é o meu nome. Não dividirei a minha glória com nenhum outro. Tampouco entregarei o meu louvor às imagens esculpidas. Você que é trinitariano acreditando que o Pai Celestial é 3 em 1 ou 1 em 3, lê aqui em Isaías 42, versículo 8 e saia desse dogma católico. Jesus não é Deus. Ele é sumo sacerdote. Os primeiros grandes eventos já foram todos realizados. Portanto, eu vos anuncio novos e magníficos acontecimentos. Eis que eu vos dou a saber antes que ocorram. Cantai, pois, ao Criador um cântico novo e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto nele há. Vós, ilhas, todos os vossos habitantes. O deserto e suas cidades, levantem a voz com os povoados, habitados por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem no 10º monte. Desculpa, no 5 dos montes. Clamam no 5 dos montes. Você está vendo como que aqui é uma subida? Lá onde eu fico, basicamente é a parte mais alta do monte. No 5 do monte. 5 do monte. Então eu estou fazendo ali deliberadamente aquilo que o Pai Celestial manda. Ele manda você clamar na parte mais alta do monte. Não é ficar clamando dentro de uma igreja aonde você não tem liberdade para nada. Versículo 12. Isaías 42, 12. Declarem honra ao Pai Celestial e anunciem a sua glória em todas as terras sobre o mar. O Eterno sairá como valente homem, poderoso, como guerreiro, despertará o seu zelo. Com forte brado exclamará guerra e demonstrará toda a sua força contra os seus inimigos. Ora, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me converti. Desculpa, né? Converti, contive. E me contive. Mas é chegada a hora em que gritarei como a partiruente e ao mesmo tempo gemerei, e minha respiração será ofegante. Arrasarei as montanhas e as colinas e secarei toda a vegetação, transformarei grandes rios em ilhas e secarei os açudes. Conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram, por veredas desconhecidas. Eu os guiarei, tomarei as minhas densas trevas em luz diante deles e farei retos os lugares
acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os desampararei. Cobertos de vergonha e humilhação, recuarão aqueles que confiam em ídolos, que dizem em suas imagens fundidas: vós sois os nossos deuses. Isaías 42, 18. Ó surdos, ouvi, e vós cegos, fichais vossos olhos para que possas enxergar. Quem é cego não se serve. Não, calma aí, li errado. Quem é cego não é meu servo, ou surdo, como o profeta que envio. Quem é cego como meu amigo, e cego o servo do Criador. Tu viste muitos feitos e obras magníficas, mas não deste nenhuma atenção. Oh, meu pai amado, desculpa, gente, estou lendo errado pra caramba. Mas não destes ouvidos. Eu vou ler do 18 de novo, tá? Ó surdos, ouvi, e vós, cegos, fichais vossos olhos para que possais enxergar. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o profeta que envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como servo do Criador? Tu viste muitos feitos e obras magníficas, mas não deste, ô meu pai, e não destes nenhuma atenção. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Aprove ao Criador por causa da sua justiça, tornar a Torá a lei grande e majestosa. Não obstante, este é um povo expoliado, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os resgate por despojo, e não há quem exclame: trazei de volta. – 23. Quem há entre vós que ouça isto? Quem prestará atenção, escutará deste momento em diante. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos assaltantes? Será que não foi o Criador? Aquele contra quem pecamos, em cujos caminhos eles não queriam andar e a cuja Torá, lei, não desejava obedecer? De tal maneira que o Eterno lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele ateou-lhes fogo ao redor. Contudo, nada conseguiram aprender dessa lição. A repreensão os consumiu, mas mesmo assim não deram atenção à correção do Criador. Amado Pai, santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Grandioso, Pai, magnífico, honroso. Te peço que através da tua glória, através do teu poder, abençoa-nos, Pai, liberando o seu perdão, para que não mais possamos ter aflições espirituais. Nos dê, Pai, nos dê a tua atenção. Faça o que está escrito lá em Mateus, que seja a grande galinha pegando seus pintinhos e nos pondo debaixo do teu braço. Peço, Pai, misericórdia e perdão pelos pecados que eu tenho cometido, e que através dessa oração
tanto eu quanto essa pessoa que está vendo esse vídeo venha ser abençoado por ti. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela essa mensagem de hoje. Obrigado, Pai. Porque santos tu é. Maravilhoso tu é. Guerreiro, forte, temido e santo tu é. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado. Gente, Isaías 42, ele fala sobre o amor perpétuo que nosso Pai tem sobre nós e aquilo que acontece com o homem e com a mulher que o rejeita. O castigo que vem não é porque ele é mau, e sim porque nós nos distanciamos dele. Nos fazemos de surdo, nos fazemos de cego, não queremos entender a tua lei, porque a lei é dele, não é minha. A lei é dele, não é da igreja evangélica. A lei é dele, não é da católica. Então, se a lei está na Bíblia, como é que eu posso rejeitar essa lei e não guardar e não fazer essa lei? Como eu já falei antes de fazer a leitura de Isaías 42, o mundo está aí. Esse homem que você está dentro dessa igreja, ele tem seu cheiro? Ele realmente vai entrar dentro de um mato para te procurar se você estiver perdido, perdida? E essa mulher que você cisma de chamar de pastora, aonde que a Bíblia autoriza que essa mulher seja pastora ou qualquer posição de liderança religiosa? Aonde que a Bíblia autoriza? Eu conversando com uma mulher ali ontem, chamada Érica. Eu perguntei o nome dela, ela perguntou meu nome, oramos, e no finalzinho ela falou, eu sou pastor. Eu falei, bom para você. Não a julguei, mas ainda continuei chamando ela só de Érica. Se ela brigasse, eu ia chamar ela de senhora Érica, porque ela é casada. E se ela brigasse, eu não chamaria ela de mais nada, porque pastora não existe esse cargo ministerial. Ela está indo contra o Pai Celestial. Ela está querendo se pôr acima da Bíblia. E se você quer entrar na doutrina maçom, entre. CPF é seu. Tudo isso que o mundo está te dando como um campo verdejante, como árvores frutíferas, lá na frente vai haver a cobrança. Aí você vai entender aonde que você está pecando. Mas Satanás, ele é tão astuto que o laço que ele vai preparar para você é um laço tão bem feito que quando você achar que a praga chegou no seu nível mais alto e você achar que chegou a hora do descanso, que o pior já passou, é quando ele vai armar o laço e o pior vai vir. Ló, depois que contemplou a cidade, não foi só a cidade, foi todo um país. Bora botar assim para você entender. Foi todo um país, a ponto deles olharem e achar que o mundo tinha acabado. Eles olharam aquilo achando que o mundo tinha acabado. Quando ele achou que o pior já tinha acontecido, que todo mundo tinha morrido, que ele era o novo Adão, Satanás ainda laçou ele, porque também não sei de onde que ele arranjou vinho. Porque tem coisas que a gente olha assim e pensa, mas se acabou tudo onde eles estavam, da onde que ele arranjou vinho, cachaça, sei lá, para ficar bêbado? Mas enfim, são coisas que está escrito na Bíblia que a gente nem entra muito, porque vai que ele levou bebida, né? De tudo que estava na cidade, para ele levar, a única coisa que ele lembrou foi levar bebida.
E quando ele achou que aquele problema já acabou, porque eu não acredito que a cidade pegou fogo e a cidade pegando fogo, as filhas estavam fazendo sexo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a cidade pegou fogo, fogo apagou, choveu, e depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, sei lá, que aí ele foi, se embebedou e cometeu o ato lá com as filhas. Porque Satanás, ele arma o cerco. E quando você acha que o pior já passou, vem aquele pontinho na cabecinha do i. O ponto final. É quando ele te laça de uma tal maneira que a sua vergonha é pro resto da vida. Quando ele fez Eva com medo do fruto proibido, e a Eva entendeu, que ela tinha descoberto algo, e ele viu, entenda, e ele viu que nada no jardim, entenda, que ele viu que nada no jardim tinha mudado, deve ter criado uma dúvida na cabeça de Satanás. Ué, eu fiz a Eva pecar, mas nada mudou? Então, opa, calma aí. Então a cabeça de uma relação não é a mulher, a cabeça da relação é o homem. Porque se a mulher cai, ainda tem um homem como líder, como cabeça, para perdoar e amparar. Mas se o homem cair, a mulher não vai ter estabilidade emocional para amparar e perdoar. Então, Eva, vai lá, faz a cabeça do seu marido. Segundo o apócrifo, para você entender assim o que está escrito no apócrifo, a Eva ficava lá para a China e o Adão ficava aqui no Brasil. Porque eles não viviam juntos, como a gente imagina na Bíblia. A Eva trabalhava numa parte do jardim e o Adão trabalhava em outra parte do jardim. Só que o jardim era uma coisa imensa. É como se Adão estivesse lá no Rio Grande do Sul e a Eva estivesse lá no Amazonas. O jardim era uma coisa imensa. Imagine todas as espécies de animais, répteis, baleias, pássaros, vivendo num jardim. Então, quando você escuta pessoas falando na internet que o jardim era uma bolha, que o jardim era um local assim, contido em um ato sobrenatural, isso tudo é mentira. Isso tudo é Satanás. Gente, eu nem percebi que o sol cresceu, ó. Ih, eu acho que vocês não estão nem vendo meu rosto. Deixa eu mudar a posição da câmera. Eu já vou terminar, tá? Eu vou falando aqui enquanto eu vou mexendo na câmera. Então, o que você tem que entender? Que Satanás, ele sabe muito bem o que se deve fazer. Ele sabe muito bem. Então, dentro desse comportamento, Satanás, ele vai querer te enganar. Ele vai querer dar aquele ponto final para você passar o resto da sua vida. Se você não morrer naquele momento, você vai querer desejar a morte. E se você, por algum motivo, não se matar, você vai passar uma vida inteira se culpando ou andando de cabeça baixa. Porque Satanás faz isso. E é isso que você tem que entender. Satanás sempre vai fazer você enxergar
os vastos pastos verdes. Enquanto o nosso Pai Celestial está falando assim, ó, é deserto. Não é a guarda do domingo. Não é o que a igreja católica ou a igreja evangélica fala para você fazer, não. É o que está escrito na minha lei. É o 7º dia. A mulher não pode prevaricar. O homem não pode prevaricar. Aprenda a repartir. Aprenda a pedir perdão. Aprende a liberar perdão. Aprenda a resolver conflitos sem briga. Porque enquanto você não escutar o Pai Celestial, você vai estar escutando o mundo. E é isso que você tem que entender, que o mundo, ele não te ama. O mundo, ele quer usufruir, te usar e te manusear. Se você não tiver esse entendimento, se você não tiver essa visão, você não vai estar na salvação. Porque a graça não é de graça. A graça tem toda uma luta, tem toda uma controvérsia. A graça tem todo um porquê e um pra quê. Eu sou agraciado não porque eu sou melhor do que você. Eu sou agraciado na salvação porque eu me mantive reto e correto perante os olhos da sociedade e do Pai Celestial. Eu fui um servo que eu levei a palavra. Eu fui um servo que eu fiz a obra. Em vez de andar de carro ou de moto, eu andava a pé. Em vez de eu acreditar que é só naquele local ali chamado igreja, eu poderia fazer alguma coisa, eu comecei a buscar na rua aquilo que eu realmente tinha que fazer. E mesmo assim, hoje, 25 de julho de 2025, eu não me sinto capacitado à salvação. Eu não me sinto capacitado a ser justo. Eu não me sinto capacitado a nada, além daquilo que eu já faço aqui todo dia, que é vir nesse monte, orar pela minha saúde, orar pela minha família, pedir emprego, pedir estabilidade emocional. E quando eu não venho no monte, estou dentro da minha casa de joelho no chão orando. E pedindo forças para conseguir levantar e fazer alguma coisa, porque também não adianta ficar orando, e não sair para a rua, buscar, lutar e conquistar. Porque temos que lutar e conquistar, porque não adianta ficar só orando. Se você quer ficar em casa só orando, dependendo de governo, você é tão inútil. Porque temos que lutar para conquistar. Não podemos ser dependentes de governo, não podemos ser dependentes de pai e mãe, não podemos ser dependentes de filhos. Temos que lutar, conquistar. E é isso que Isaías 42 fala, é isso que Jeremias 42 fala. Sobre a insistência dos escolhidos, sobre a insistência daqueles que não aceitam perder para Satanás. Gente, não sei que horas são agora, mas enfim, eu só te peço uma coisa, vou terminar por aqui, tá? Eu só te peço uma coisa, se inscreva no canal, compartilha, dê um like, tá? E que hoje, último dia da semana, seja um dia abençoado para você, e amanhã, o 7º dia do calendário solar, que não é o calendário da Bíblia, o calendário da Bíblia manda a gente enxergar pela lua, não é pelo sol. Então, o 7º dia
foi de terça para quarta-feira, tá? De quarta para quinta já foi o primeiro dia. Então, observe verdadeiramente o calendário da Lua e observe aquilo que o Pai Celestial quer que você faça. Sejam todos abençoados. Santo é o Senhor e muito digno de louvor. São exatamente agora, vamos lá, 8h06 dessa manhã. E é aquilo, gente. Sejam abençoados. Santo é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade, o seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em minha vida. Fiamos em teu infinito amor, pois só tu és o ser eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Aqui é o hino 210 que está escrito ali, ó. Santo é o Senhor e muito digno de louvor. Santa cidade no seu monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em minha vida. Fiamos em teu infinito amor, pois só tu és o ser eterno sobre toda a terra e céus. Gente, ó, aqui é a parte mais alta do monte. É onde eu fico. Tem o altar, caminho para lá, caminho para lá. Aqui tinha um caminho que foi fechado, mas o caminho era aqui e o caminho para lá. É uma encruzilhada natural que aqui as pessoas vêm para entregar a vida, né, botar fogo nas roupas de macumba, quebrar tudo e desfazer tudo aquilo que foi feito pro demônio sobre a vida delas. Então, eu fico muito ali por causa disso, porque eu fico orando, santificando mais ainda. Tem dias que eu chego nesse monte, a única vontade que eu tenho é de ir embora, porque são arrepios gigantescos. E assim, a opressão espiritual é muito grande. A opressão espiritual é algo assim, sabe, gigantesco. E assim, é uma semana que quase não vi ninguém aqui nesse monte. Quase não vi ninguém nesse monte aqui. Tinha um senhor ali no pé de jamelão, né? Eu chamo jameleira. Eu também não sei qual é o nome dessa árvore. Não é jamelão, é o fruto. Eu ainda não pesquisei. Vou ver se eu vou pesquisar para saber qual o verdadeiro nome dessa árvore. Não é jameleira. Será que é jameleira? Mas enfim. É isso aí, gente. Vou botar o celular aqui no chão, virado pro templo de Israel, né? Que é lá do povo Yahudim. Israel é uma junção de três demônios, Israel. Mas eu acabo falando às vezes por descuido.
Ó. É isso aí, gente. Santo, santo, santo é o nome do nosso Pai Celestial.